Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e nesse vídeo, que será o último do ano, eu quero deixar um para quebrar costelas a você. Você que sempre esteve aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Sem você, nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... aqueles que gostam muito de dar opiniões sem saber o que acontece nos bastidores, vamos aproveitar esse vídeo para falar um pouco da realidade CBF. Quem garante a lisura, transparência e ética da CBF são essas criaturas. É de conhecimento público a podridão que se transformou a Confederação Brasileira do Futebol, com seus cartolas, parasitas e oportunistas, pegando dinheiro de tudo quanto é lado, cuidando dos seus interesses, esquecendo do futebol. É triste, mas não é uma acusação vazia, não é uma calúnia, tanto que os ex-presidentes ou estão em cana por corrupção ou fazendo uma ginástica incrível para fugir da cadeia. Caboclo, o atual presidente, não é melhor nem pior que seus antecessores. Quando o assunto é corrupção, farinha do mesmo saco. Só que ele foi fritado por outras razões. Só que não vamos pegar o esgoto na sua nascente, porque iríamos chegar na era pré-jurássica. Vamos falar de hoje. O último presidente, entre aspas, eleito, Caboclo. Esse homem, ele teve a ousadia de apoiar o governo Bolsonaro naquele ato político infame de Tite, tentando usar a seleção brasileira para divulgar e fazer militância das suas ideologias conhecidas, que todo mundo sabe a que senhor Tite serve. Questão não se resume em concordar ou discordar do que Tite defende ou acredita. Trata-se de bom senso, o saber separar. Ele não poderia usar o cargo para militância. Não se mistura futebol com política. Relembrando um pouco, a Copa América estava marcada para a Argentina. Tite treinando a seleção, na boa, ia disputar, nem tocava em Covid, em pandemia, nada. Aí a Argentina se negou a organizar a competição, alegando a Covid. O governo Bolsonaro trouxe a Copa América para o Brasil. Tite veio a público dizendo que a seleção não iria disputar em nome da saúde do brasileiro. Politicagem pura. Caboclo deixou claro: Tite seria demitido. Mal sabia ele que estava suicidando o seu futuro na CBF. Rapidinho, os moralistas da CBF, homens acima de qualquer suspeita, foram buscar um problema na vida pessoal do presidente da entidade. Ele estava sendo investigado sobre um assédio. Olha, eu vou dizer sinceramente, sou absolutamente contra. Eu acho que, se for verdade aquilo que acusam o cidadão, ele tem que ser punido. Mas o Brasil, sua Constituição fala que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Caboclo não havia sido julgado. Se tinha um processo, ainda estava no início, estava na fase de investigação. Ah, não, vamos tirar esse cara em nome da imagem imaculada da CBF. Vejam que absurdo. E ele saiu. Ele saiu e começaram assim a revezar
alguns mandatários interinos. Hoje temos um baiano que ninguém sabe como chegou lá. E está todo mundo trabalhando para tirá-lo de lá. Porque, pasmem, o candidato virtual, futuro presidente da CBF, é Francisco Noveleto. Veja a que ponto chegou a confederação. Com a saída de Caboclo, CBF se transformou num escândalo ambulante de arbitragens, decisões vergonhosas do VAR, na certeza da impunidade. Sabiam se tratar de soldados no cumprimento de ordens superiores. Decisões absurdas, indo de encontro às regras do futebol ou simplesmente as ignorando, começaram a se multiplicar. Ficou claro a todos equipes que deveriam ser ajudadas e as que precisavam ser atrapalhadas. A pressão foi grande, calaram a boca do Tite. Aconteceu a Copa América, não houve genocídio. Aqueles jogadores que ousaram ficar ao lado do chefe, não em lealdade, mas que também fazem parte da mesma ideologia, andaram balançando, só não saíram, só não deixaram de ser convocados, porque mudaram a cúpula, mudaram a presidência da CBF, tudo bem. Eu gostaria de saber só a opinião de Tite sobre o carnaval no Brasil, que está sendo organizado principalmente pelos governos de esquerda de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Só isso. Eu queria ver a coerência e a cidadania desse senhor. Mas voltando ao futebol, no Rio Grande do Sul, o Grêmio surpreendeu negativamente a todos. Gastou uma fortuna, montou um elenco de folha de pagamento milionária, era visto como um dos favoritos a disputar as primeiras posições, foi rebaixado numa campanha medíocre, ridícula. Então o Grêmio cometeu todos os erros que deve cometer aquele time que se esforça para cair. E conseguiu. Caiu. Só que na reta final, os jogadores que estavam deitados em berço esplêndido, mais preocupados em gozar a vida, lua de mel, pagodinho, ou então de fazer campanha como se fosse o vestiário tricolor um sindicato com pelegos exigindo apenas direitos sem cumprir os seus deveres, sem cumprir as obrigações para a qual eram muito bem pagos e pagos pontualmente. De repente eles acordaram, opa, nós estamos fazendo bobagem, o campeonato está chegando na reta final, a gente está aqui embaixo, temos que começar a ganhar. Aí os caras resolveram jogar bola. E era um bom time. Quando o Noveleto percebeu a possibilidade do Grêmio se salvar, fez de tudo para atrapalhar. Então dizer que o futuro presidente da CBF foi o responsável pelo rebaixamento do Grêmio seria um absurdo. O Grêmio se suicidou, mas que ele trabalhou para que a equipe gaúcha não saísse do buraco que se meteu com as próprias pernas, isso com certeza atrapalhou. E, para alcançar esse objetivo, ele usou o VAR, usou a arbitragem. Entregou a missão a Gaciba. Gaciba cumpriu aquilo que lhe foi determinado. Mas a pressão foi tão gigantesca que o diretor de arbitragem caiu. E agora? Bom, agora o futebol está de férias. Estamos naquela fase de contratação, transição, boatos. Só que a CBF não está de férias, não está trabalhando e muito, e os bastidores estão pegando fogo. E os cartolas, sabe, aquela coisa assim de dois lados, aquela coisa polarizada, estão lutando pelo poder, com vantagem para a ala Noveleto. Ao mesmo tempo, cuidando para salvar a imagem, porque nunca foi tão forte a ideia da Liga, porque o campeonato 2021, o que foi testemunhado, saturou a todos, e já começa a ser um consenso que a CBF não pode organizar as competições domésticas, ela tem que se preocupar só com a seleção. Quem tem que organizar os nossos campeonatos é uma liga de clubes,
como acontece em todos os países que o futebol deu certo. Então a coisa está pesada na CBF. E, de repente, eis que chega Henrique de Lima, o Marcelo de Lima Henrique, um veterano, um homem que está prestes a encerrar a carreira, que tem moral entre os árbitros, que seria um líderzinho não oficial, vai no seu Twitter e chora a demissão de Gaciba, dizendo que o ex-chefe falava a língua da arbitragem. Aí eu pergunto, que idioma é esse que deu origem ao espetáculo macabro que todos assistimos nos campos do futebol brasileiro? É a matilha chorando a falta do seu cão-guia. O latido está alto. E Noveleto, não querendo perder alguns votinhos aqui e ali, tenta se justificar que ele não queria demitir Gaciba, foi obrigado, porque a pressão foi grande demais. Pressão grande demais por quê? O que aconteceu para ter pressão? Será que ela existiria se estivesse tudo bem? Então é isso, minha gente. Infelizmente, não dá para falar do futebol, mas dá para falar do que está acontecendo no futebol e que não deveria acontecer. Mas que fique claro que alguns times, clubes, coloquem as barbas de molho. Se não derrubarem logo essa CBF, se Francisco Noveleto assumir e continuar com essa política que vem acontecendo, em poucos anos, o futebol brasileiro terá 3, no máximo 4, grandes equipes disputando títulos e os outros empobrecidos lá embaixo, lutando para não cair. Está na hora de quebrar essa panela. Assunto encerrado e ponto final.